professor Reginaldo Nasser, uma série de seminários, né, do SEDEC, em que a gente vai aproveitar justamente o fato que diversos dos nossos associados acabaram de lançar livros, né? Então, a gente começa agora em março, né, com o professor Reginaldo Nasser. Depois, né, em abril, vamos ter também um debate com a Carla Diegues sobre um livro, né, que é resultado de uma pesquisa realizada, né, pelo SEDEC, que é o mapeamento da população trans na cidade de São Paulo. Em maio, né, teremos mais um evento, né, que aí, no caso, o Felipe Freller vai estar discutindo o livro dele, que é sobre o Benjamin Constant, que inclusive ganhou o prêmio, acho que ano passado, de melhor tese na área de humanidades da CAPES. E, como eu estava comentando antes, a gente decidiu fazer um formato diferente do que a gente estava fazendo nesse tempo de pandemia, que era fazer transmissão pelo YouTube, né? A gente achou que a transmissão pelo YouTube limitava muito o debate, né? Agora, com o Google Meet, né, a gente tem, então, a possibilidade de ter uma discussão mais próxima, né? E, na verdade, né, a nossa intenção principal, né, com essas reuniões e depois outras, é justamente consolidar, né, um espaço de debate, de discussão, né? A gente acha que isso é um dos propósitos principais, né, se não, né, o grande propósito do SEDEC, principalmente nesse momento que estamos vivendo. A gente vê que, apesar da variedade de temas, é possível esse diálogo, né, isso que é importante, até por valores compartilhados, como, no fundo, a crença da democracia, justiça social. E eu fico muito contente, em primeiro lugar, também agradecer, né, ao professor José Manuel Pureza, né, da Universidade de Coimbra, que, então, graças, né, ao virtual, apesar dos problemas do virtual, né, a gente vai poder ter ele junto conosco hoje para comentar, então, o trabalho do professor Reginaldo. E esperemos também depois, né, continuar nesses debates até semestre que vem, também fazendo agora debates presenciais, né, que eu acho que ninguém aguenta mais, né, essa sociabilidade, né, meio estranha, né, simplesmente da internet. Mas, sem mais delongas, então eu vou passar a palavra para a Natália, né, que vai conduzir os trabalhos, né, como se diz, e mais uma vez agradecer a todos, especialmente o professor Reginaldo Nasser e o professor José Manuel Pureza. Bom, boa tarde a todos e todas, né? É um prazer aí conduzir essa mesa. Começamos, então, o ciclo de lançamentos com o livro do Reginaldo Nasser, A Luta contra o Terrorismo nos Estados Unidos e os Amigos Talibãs, que saiu aí pela editora Contracorrente. O professor Reginaldo Nasser é professor associado de Relações Internacionais da PUC, líder do Grupo de Estudos e Conflitos Internacionais GES e autor aí de inúmeras obras, livros e artigos aí sobre conflitos internacionais, Oriente Médio, política externa, Estados Unidos. Nós temos a honra e o prazer de receber aí como debatedor do livro o professor José Manuel Pureza, que é professor aí da Universidade de Coimbra, professor de Relações Internacionais, né? Foi docente convidado em várias universidades estrangeiras, inclusive na própria PUC São Paulo, e é autor aí de diversas obras e livros aí sobre estudos da paz, estudos críticos de segurança, direitos humanos, né? Obras sempre bastante intrigantes, aí uma perspectiva sempre boa de ser acompanhada. Bom, então a gente vai organizar aqui o debate começando pelo professor Pureza, que vai fazer os comentários, né? E depois o professor Reginaldo Nasser teria aí o espaço também para ter as reações aí que considerar aí adequadas, né? E ao fim nós abriremos aí para o debate aí dos participantes. Então, o
Professor Pureza, por favor, a hora que quiser pode começar. Muito obrigado. Eu queria saudar-vos a todas e a todos, muito em especial ao Reginaldo. É sempre um gosto muito grande. Somos companheiros e somos amigos há bastante tempo e é sempre um gosto muito grande poder partilhar, enfim, iniciativas das nossas áreas comuns com ele e, portanto, queria dar um abraço muito grande ao Reginaldo e também saudar-vos a todas e a todos. Naqueles grandes concertos rock que se organizam, espero que se possam voltar a organizar no próximo futuro, há sempre uma banda que atua primeiro para aquecer o público e depois a seguir é que vem a estrela e depois atua de uma maneira brutal e, portanto, eu venho apenas aquecer o público e, portanto, depois a seguir o Reginaldo, que é verdadeiramente a estrela rock deste concerto, vai fazer depois a sua intervenção. E eu queria muito, muito simplesmente ter 2 ou 3 notas sobre este livro, que li com muita atenção e com o qual naturalmente aprendi muito. Portanto, vou seguir muito de perto o livro, portanto, não vou fazer comentários muito a partir de fora, vou seguir muito o livro e queria só fazer 3 ou 4 apontamentos rápidos para depois escutarmos o Reginaldo para nos dar conta da sua escrita, da sua reflexão e, enfim, também da reflexão que fica posterior ao tempo de publicação do livro, quando, entretanto, a retirada norte-americana do Afeganistão se consumou. Eu estava a ler este livro e quando cheguei ao fim achei que há aqui uma espécie... Se poderia fazer aqui um exercício de flashback, como acontece muito no cinema, não é? Ou seja, na verdade, ler este livro depois de agosto de 2021, quando se concluiu, aliás, de uma forma muito acelerada, o processo de retirada das tropas norte-americanas e da própria diplomacia norte-americana de Cabul, com aquelas imagens dramáticas muito semelhantes a imagens que tínhamos visto sobre a saída do célebre helicóptero de Saigão, enfim, todo esse imaginário, todo esse universo de imagens, ler este livro depois de agosto de 2021 permite fazer um exercício de flashback e, portanto, voltar ao princípio para ver porque é que se chegou ali, porque é que se chegou daquela maneira, porque é que as imagens são aquelas e não são outras. E, portanto, o livro do Reginaldo, basicamente, é um roteiro, não é? Que nos mostra detalhadamente todo o processo, desde o início, ou até, se quiserem, desde antes do início desta guerra, até quase ao seu final, com a saída das tropas americanas do Afeganistão. E, portanto, a pergunta que temos que fazer, nós, leitores de 2022, ou se quiserem, desde agosto de 2021, a pergunta que temos que fazer é: o que é que ficou para trás? O que é que ficou para trás? Isto é, qual é o filme que ficou para trás? Mas, sobretudo, quais foram os resultados que ficaram para trás? E o Reginaldo dá-nos alguns elementos muito claros sobre isto. Eu vou citar. Diz ele: 4 presidentes de ambos os partidos, portanto, refere-se aos Estados Unidos, não hesitaram em exercer o seu poder de envolver militares e forças de segurança em pelo menos 85 países do mundo, em nome da luta contra o terrorismo ou contra o radicalismo islâmico. Tais intervenções incluíram ataques aéreos contra grupos armados em 7 países, combate direto contra tais grupos em 12 países, exercícios militares em 41 países, treinamento ou assistência a unidades militares, policiais ou patrulhamento de fronteira em 79 países, tendo como apoio as centenas de bases militares norte-americanas espalhadas pelo mundo. Portanto, é disto que estamos a falar. Este processo que o Reginaldo trata neste livro envolve esta amplitude enorme e, portanto, o Afeganistão é apenas um dos elementos, um elemento muito importante, mas é apenas um dos elementos de um conflito de alta intensidade, como aqui se mostrou, levado a cabo num teatro de operações de escala mundial. E, portanto, para quem anda sempre tão preocupado em saber quando é que começa a Terceira Guerra Mundial,
o Reginaldo mostra como a amplitude desta guerra, da guerra contra o terrorismo, foi, na verdade, uma amplitude de escala, pelo menos, transnacional. Mas há mais. Voltando um pouco atrás no livro, o Reginaldo diz assim... em termos reais, foram gastos mais recursos na reconstrução do Afeganistão do que na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, o que fica para trás é, portanto, um país cuja destruição e cuja reconstrução foi mais dramática, do ponto de vista enfim, material, do que a própria reconstrução da Europa a seguir à Segunda Guerra Mundial. Volto a citar. Desde a invasão, somente os Estados Unidos gastaram 300 bilhões de dólares para o esforço de guerra no Afeganistão até 2010. Mas a partir de então, portanto, de 2010 até 2021, esses gastos se elevaram a 120 bilhões por ano para esse esforço. Portanto, o flashback tem esta característica ou este elemento muito importante. E termino esta parte citando uma vez mais o Reginaldo, logo no início do livro, quando ele diz: quero deixar aqui apenas uma estimativa sobre o processo histórico que vamos discorrer. Portanto, ele está no início do livro, depois a seguir falará sobre isto. Morreram por volta de 2.488 soldados norte-americanos, com 20.722 feridos. Mais de 65 mil policiais e soldados afegãos foram mortos. Pelo menos outros 135 mil foram feridos. As baixas dos Talibã foram provavelmente maiores, cerca de 100 mil mortos e 150 mil feridos. O número de civis afegãos mortos e feridos chega a quase 500 mil. Centenas de milhares de outros afegãos se tornaram refugiados ou deslocados internamente. No auge da guerra, em 2015, mais de 1.170.000 pessoas haviam fugido de suas casas. Se acrescentarmos ainda as mortes e as consequências de fome e das doenças, as ações tornaram-se repugnantes. Portanto, o filme que é mostrado neste livro, o filme que aqui está, é o filme disto. É o filme de tudo isto que, enfim, resumi com estas várias citações. Portanto, há uma pergunta que creio que a todas as pessoas, mas sobretudo àqueles de nós que, enfim, estudamos relações internacionais, nos apaixonamos pela questão da paz e dos conflitos, há uma pergunta que se tem que colocar, e que é a de saber qual foi a racionalidade disto. E eu estou a dizer isto não só porque isso é exatamente o que o Reginaldo enuncia como seu propósito neste livro, logo no início. Eu não vou agora fazer a citação para não estar permanentemente a citar, senão o Reginaldo ficaria vaidoso demais e não temos que impedir isso. Mas não só porque o Reginaldo faz essa pergunta, como porque sempre que há uma guerra, a tentativa de identificar a racionalidade dos movimentos dos vários litigantes é uma pergunta terrível. Essa tentativa é uma tentativa terrível. Nós estamos a ver um tempo aqui na Europa, justamente a propósito da invasão da Ucrânia pela Rússia, em que pelo menos em Portugal é assim, e estou convicto de que isso é assim um pouco por toda a parte, quem tem o arrojo, quem tem a ousadia de procurar perceber a racionalidade da Rússia, neste caso, enquanto potência invasora, está a ser imediatamente estigmatizado como estando a justificar o comportamento do invasor. E, portanto, esta confusão entre justificação e compreensão da racionalidade das coisas faz parte da estratégia da guerra. Isto é,
procura ter um olhar manicaísta em que ou se está de um lado ou se está do outro, e toda a tentativa de perceber a racionalidade das coisas é tida como desnecessária. As explicações para as guerras, para a guerra dos Estados Unidos no Afeganistão, ou a guerra contra o terrorismo em geral, como para a guerra que está a verificar-se entre, enfim, resultante da invasão da Rússia e da resistência ucraniana, tudo isto é explicado com explicações absolutamente preguiçosas, como a paranoia mental de Putin, ou o terrorismo sem alma e ou o terrorismo contra o nosso modo de vida, como o Reginaldo desconstrói logo no início do seu livro, dizendo não, isto não foi nenhuma invasão, perdão, não foi nenhuma guerra contra o nosso modo de vida, foi precisamente uma guerra motivada por uma acumulação de recriminações e de ressentimentos do lado, digamos, dos talibãs, que viram, quer nos Estados Unidos, quer sobretudo nos regimes corruptos do próprio mundo islâmico, digamos, alvos que precisavam de ser, ou que deveriam ser, objeto de punição militar. O Reginaldo, nesta procura de colocar com clareza que o seu propósito é explicar a racionalidade das coisas, recorre, a certa altura, logo no início, a uma deixa-me só ver onde é que está. Exatamente. Recorre precisamente a um livro de uma escritora sobre a guerra do Vietnã, a Barbara Tuchman, e justamente em que a Barbara Tuchman escrevia porque é que quem ocupa altos cargos atua tão frequentemente contra os ditames da razão. E de facto, o Reginaldo conclui: qualquer pessoa sensata concorda com as palavras de Tuchman, mas a política, pergunta ele, mas a política se refere a um embate entre razão e loucura? Ponto de interrogação. Não há interesses que são racionais para alguns e irracionais para outros? Ponto de interrogação. As guerras não beneficiam alguns em detrimento da maioria, assim como as relações económicas e sociais do capitalismo? Ponto de interrogação. E, portanto, há aqui uma noção clara de que este conflito que o Reginaldo analisa é um conflito onde a racionalidade e a irracionalidade se misturam, como em todas as guerras. E, portanto, creio que é muito clara qual é a racionalidade dos talibã. O Reginaldo identifica com clareza, digamos, não é a rejeição de ódio ao chamado nosso modo de vida, entre aspas, mas é, como já disse, outro tipo de racionalidade. E a racionalidade dos Estados Unidos e da coalizão, como se diz em português do Brasil, a coligação entre os Estados Unidos e vários países, enfim, do chamado mundo ocidental, essa é uma racionalidade que é um pouco estranha. É muito mais, digamos, é muito menos questionada e, no entanto, ela é igualmente digna de uma análise muito difícil, não é? Bom, já lá vamos, o Reginaldo certamente falará sobre isso, eu não quero fazer-vos perder muito mais tempo. Depois, todo este livro faz um percurso, aliás, muito detalhado, muito rigoroso, muito pormenorizado, sobre os vários momentos da evolução do conflito, as várias decisões estratégicas que foram tomadas, desde o momento inicial em que a questão essencial foi como qualificar os atentados de 11 de setembro, dando lugar a uma reação de tipo militar ou dando lugar a uma reação de tipo judicial, por exemplo, ou policial. E, portanto, a qualificação como guerra é o ponto de partida para uma guerra, evidentemente, que se vai desenvolver, onde os Estados Unidos vão tendo um conjunto de decisões estratégicas que fazem variar sensivelmente a estratégia por parte da estratégia política e a estratégia militar. Desde a decisão da pegada leve até à decisão de fazer a guerra através dos senhores da guerra, com tudo o que isso envolve de uma economia política de guerra que o Reginaldo mostra nos seus números e nos seus atores, até, digamos, à encruzilhada, digamos, a partir de 2015,
em que os Estados Unidos se veem perante a guerra, onde as últimas administrações, designadamente a administração Obama, designadamente a administração Obama, têm que vai fazer uma escolha entre dois teatros de operações, ou seja, aquilo a que os próprios norte-americanos, e depois o Reginaldo retoma essa terminologia, chamam a guerra boa e a guerra má, ou a guerra por necessidade e a guerra por escolha. Estamos a falar do Afeganistão de um lado e do Iraque do outro. E, portanto, a administração Obama toma a decisão de desinvestir, digamos assim, da guerra que os neoconservadores, Rumsfeld, o próprio George W. Bush, decidiram deslocar do Afeganistão para o Iraque. Obama inverte essa marcha, concentra-se no Afeganistão, mas manifestamente a coisa não corre bem e, portanto, a guerra boa, na terminologia americana, a guerra por necessidade, acaba por, digamos, se ver envolvida não só na recuperação, enfim, para alguns surpreendente, dos talibã, como atores e como protagonistas do conflito no Afeganistão, e que depois passam do conflito para a própria ocupação das instituições políticas e das formas de representação social no Afeganistão, o que conduz depois, enfim, à saída cada vez mais precipitada, grandes oscilações, há uma decisão de aumentar o número de militares, depois há uma decisão de reduzir significativamente o número de militares, uma enorme confusão por parte da administração americana que prenuncia o fim e, digamos, uma saída, enfim, uma saída, como se diz em teatro, uma saída pela direita baixa, portanto, que é uma saída, digamos, enfim, sem honra por parte das tropas norte-americanas. E faça isto, e eu quero aqui terminar, faça isto, há uma questão, portanto, há aqui, como já se percebeu, portanto, uma explicação da racionalidade das coisas, uma descrição do conflito a partir dessa racionalidade, ou seja, o quadro da racionalidade é o que permite depois ler o conflito nas suas várias etapas, os vários atores a movimentarem-se, portanto, nas suas alianças surpreendentes, nas suas lealdades surpreendentes, tudo isso muito informado pela economia de guerra, pela economia política de guerra, onde alguns ganham e alguns perdem, e onde o resultado é a tragédia que enunciei logo no princípio. E a pergunta que o Reginaldo enuncia logo no início do livro, ou melhor, ele não enuncia uma pergunta, ele faz uma afirmação, não perde tempo a fazer perguntas, responde logo, e o que o Reginaldo diz, na verdade, é que esta guerra foi anunciada ao mundo por parte da administração Bush como uma guerra de tipo novo, não é? Era uma guerra que teria um alcance e teria uma natureza, até pela amplitude do seu alvo, o terrorismo. Não é? Portanto, algo que permitiu, ou melhor, que legitimaria tomadas de decisão, legislação, formas de intervenção política completamente, digamos, fora dos quadros normais, se quisermos, de uma democracia, fora dos quadros normais de um Estado de Direito, etc. Essa formulação, esse enunciado de que estaríamos diante de uma guerra de tipo novo, o Reginaldo mostra como não foi nenhuma guerra de tipo novo, foi uma guerra exatamente igual a todas as guerras, enquanto conflito, enquanto operação de natureza militar de alta intensidade, esta guerra foi exatamente igual a todas as outras, com todas as, digamos, as decisões e os compromissos estratégicos que fazem parte de uma guerra, com todos os horrores que fazem parte de uma guerra, com todas as tentativas de dissimulação através da propaganda que fazem parte de uma guerra, com todo o apetite por recursos, designadamente o comércio do ópio, que faz, neste caso, o comércio do ópio, mas todo o apetite por recursos que faz sempre parte de uma guerra, e com a destruição social que faz sempre parte de uma guerra. E, portanto, estamos diante de uma guerra que, enquanto tal, não teve nada de novo. Foi uma guerra igual às outras e teve, digamos,
todos os ingredientes normais numa guerra. Eu terminaria precisamente citando o Reginaldo, para terminar, em que, logo no início, portanto, em que o Reginaldo diz assim, escreve assim, como veremos ao longo do livro, no sentido operacional, a guerra empreendida pelos Estados Unidos não se diferenciou em absolutamente nada das anteriores, a não ser a justificativa de se fazer uma guerra, não diferenciando terroristas de quem supostamente abriga terroristas. Apesar de o governo dos Estados Unidos reconhecer que o terrorismo era transnacional, com redes que iam além dos territórios nacionais, as ações bélicas se dirigiram aos próprios territórios nacionais do Afeganistão e do Iraque. E, portanto, há aqui esta marca muito, como é que eu ia dizer, muito estranha, não é? Que é o enunciado de uma guerra total, de alcance global, contra o terrorismo, e depois a sua materialização, como tinha que ser, evidentemente, em pontos concretos, que são 2 países onde, supostamente, digamos, esses movimentos terroristas teriam abrigo. Resta apenas, e já devia ter terminado, mas queria só dar aqui uma nota adicional, que é esta. É que o Reginaldo mostra, logo também no início, agora não tenho aqui de cor a página em que isso está, devia ter selecionado, mas o Reginaldo mostra como, precisamente, essa escolha do Afeganistão, como depois a escolha do Iraque, é uma escolha que, na verdade, cria a ideia, cria a ilusão de que a preparação dos atentados terroristas, de que o financiamento dos atentados terroristas, de que, digamos, o suporte armamentista para os atentados terroristas teria lugar algures nas montanhas de Tora Bora. E não é rigorosamente nada assim, como o Reginaldo mostra, foi muito mais em apartamentos na Alemanha ou em Manhattan que se verificou tudo isso. E, portanto, o germinar desta guerra, dos atentados terroristas que estiveram na base da justificação da guerra, tiveram lugar nos próprios países que foram alvo desses atentados. E, portanto, o Afeganistão aparece, digamos, como uma espécie de monstro criado pela superpotência norte-americana para conduzir uma guerra, quando, na verdade, digamos, as células terroristas, porque se trata de células e, portanto, muito dispersas, muito atomizadas, tinham, digamos, o seu abrigo e o seu terreno de operações precisamente em países, digamos, da Europa ou nos Estados Unidos. Bom, já disse mais do que devia, porque, como disse, a minha função era apenas aquecer o público. Agora vem a verdadeira estrela, a banda rock de primeiro plano do cartaz, e, portanto, agradeço-vos muito esta possibilidade de poder colaborar com o Reginaldo neste número, mas o essencial agora é ouvir-me. Muito obrigado. Professor Pureza, nós que agradecemos muito aí pelos comentários. Vou passar a palavra, então, para o professor Reginaldo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Agradecer o Bernardo e a Natália pela oportunidade, pela organização, e os colegas do SEDEC, começando aqui esse ano muito bem, a gente nos reunindo para debater artigos, livros e pesquisas. Acho que é bem o espírito do SEDEC e espero contribuir com isso. A Natália é testemunha, né, que quando ela propôs a organização, ela perguntou quem que eu indicaria. Falei, a escolha é sua, não quero me intrometer. E ela pesquisou, escolheu Pureza, e não sabia que a gente tinha contato já longo. Ela só tinha conhecimento do livro, né, que eu organizei, que tem artigos do Pureza. Fora isso, ela... Então, fiquei muito feliz aí, como diz em árabe, maktub, né, destino. Mas é um destino escolhido, né, um destino de tendências. Né, mas ela chegou porque viu que tinha, segundo ela, estou te reproduzindo aí, Natália,
que tinha ali algo que estava no mesmo terreno do debate, né, de investigação, tudo. E é isso mesmo. E eu ouvindo o Pureza aqui falar, fiquei me penitenciando porque e não colocar ali na apresentação, né? Se houver uma segunda edição, eu vou fazer a contribuição que ele tem nisso, né? Voluntária ou involuntariamente, porque desde 2007, 2008, que nós começamos um projeto CNPq, que era país de língua portuguesa, e que estive várias vezes em Coimbra, o Pureza teve várias vezes aqui, eu pude desfrutar da companhia intelectual dele, dos pesquisadores de Coimbra, e involuntariamente, não conscientemente, a gente acaba... E tem muito aqui, tem muito. Quando eu depois posso retomar, mas um desses fios aí, que estão ao longo do livro, eu deixo aí vários fios, né, que podem ser, pode-se pegar e adiante. Né? E um deles é a discussão, uma das Pureza apontou, da questão dos estados falidos, né, os estados falhados, os estados em crise, as justificativas nada científica de reconstrução. Eu não sei se me marcou muito, eu lembro do Pureza falar, é muito building, isso é coisa de engenheiro. E é mesmo. O Fukuyama escreveu que é uma engenharia, né, social, engenharia social política, né, e experimentaram no Afeganistão. Né? Depois eu retomo isso. Mas, então, eu devo sim pelo esse ambiente. E vamos ver se uma discussão dessa seria muito mais proveitosa, muito mais satisfatória, estando ali em Coimbra e depois os encontros regados com bom vinho. Mas, então, eu agradeço. Eu entendo que o Pureza, ele, com razão, ele captou alguns pontos aqui, que são os pontos principais, e eu começaria pela questão da racionalidade. Né? Começaria porque, a mim me parece que ela é o ponto fundamental para a investigação. Né? Quando eu a coloquei aí na apresentação, e realmente foi assim, e me lembrei, como eu esclareço ali, um prefácio do livro do John Keegan, que ele comenta o Clausewitz. Aquilo é importante porque se eu tomo como pressuposto algo fora da política, que seja loucura, ou que seja a ideia de crime e crime nessa concepção fora da política, a pesquisa não vai adiante, ela termina ali. Então, é muito fácil terminar o assunto. Tem saído vários artigos, é interessantíssimo atualmente sobre isso. Né? Putin é um louco e terminou o texto. Né? Não tem sequência. Né? Tem adjetivação e não investigação. Então, ali é uma questão importante que, realmente, como o Pureza diz, o flashback, eu procurei fazer uma sociologia do conhecimento e do meu conhecimento, que eu achei importante também para refazer como que eu fui chegando a isso. Eu tinha poucas leituras até então, não muito, eu tinha alguma leitura do Osama Bin Laden, que eu lia, mas nada que chamasse atenção. E quando veio o evento, eu tinha que me preparar para isso. Tinha que quer dizer, buscar os instrumentais, e no meio de um momento que, no discurso, tudo era novo. Né? Tudo é novo, inesperado e tudo. Então, para tratar disso e abrir essa perspectiva, que há uma racionalidade, por mais repugnante que seja, no terrorismo. Como há uma racionalidade na ação norte-americana. Então, as racionalidades, elas entram em confronto. E isso é a guerra. Né? Então, entra no confronto de racionalidades e, portanto,
isso abriu o campo para pensar, quer dizer, a justificativa dos Estados Unidos, como é que isso foi elaborado, como é que isso convenceu, né? E como é que isso movimenta o mundo, como é que movimenta a sociedade. Porque também, eu vou deixa aqui, a racionalidade dos outros atores que entraram de carona, né? Que eu acho que esse é um ponto também que eu gostaria de destacar, porque até depois eu não escrevi, apesar do livro não ser propriamente acadêmico, eu não me dei ao luxo de falar algumas expressões mais que a gente usa no dia a dia, que era dizer que cada um tem um terrorista para chamar de seu. No dia seguinte, no dia 12 de setembro, todo mundo tinha um terrorista, né? Os russos poderiam justificar o que eles faziam com os tchetchenos, a China com os uigures, e todos nós, os terroristas internos, com o MST, com todo mundo. Então, eu não abordei isso no livro, mas, como por isso está falando de flashback, eu também um pouco de volta para o futuro, né? Porque eu acho que também para não terminar, quer dizer, ter perspectivas, né? Então, a ideia é que a guerra do terror ela não se encerrou no Afeganistão, né? Essa é uma operação em curso, né? Que o Biden, eu peguei no finalzinho, porque eu entreguei o livro em agosto, né? Final de julho, começo de agosto. O Biden, vamos esquecer isso, acabou, saímos do Afeganistão. Porque uma série de procedimentos, né? De padrões de comportamento, de estratégias estão em curso, continuam em curso, né? O objeto, os referentes se realocam, mas eles continuam em curso. É uma boa fórmula. Então, internamente, os governos adotaram muito desses procedimentos pós-11 de setembro. Quer dizer, tudo isso daí continuou, né? Continuou e está em marcha. E, portanto, essa ideia da racionalidade ainda continua na minha cabeça, eu não entrei nisso, porque também porque os Estados Unidos fez a paz, né? Porque os Estados Unidos fez o acordo, né? Não deu para entrar nisso, mas para entender também que há um esgotamento e há um confronto de elites, de readequação dos propósitos, né? E, por incrível que pareça, é uma hipótese, não consigo ir mais além, que há uma elite americana mais envolvida no complexo industrial militar, mas, não estou dizendo que é exclusivo, vinculado aos democratas, do que aos republicanos e, mais especificamente, ao Trump, né? Que é difícil aceitar isso também. Enfim, o Trump é uma extrema-direita, quase fascista, o Biden não é isso, tudo. Mas, justamente, a dimensão da guerra ela suspende essas diferenças ideológicas. É uma briga que aí eu estou, volta e meia, estou tendo com outros colegas, né? Porque aí não tem ideologia. A ideologia nesse sentido que nós estamos empregando aqui. Então, é uma máquina econômica, uma máquina de produzir que está. A semana passada concluiu a indicação do subsecretário de Defesa dos Estados Unidos, que é o cara que faz compras, encomendas pelo Pentágono. Chama LaPlante. Ele foi nomeado em dezembro, estava lá suspenso. E ele foi ouvido no Senado e ele disse com todas as letras. Perguntaram para ele qual o seu objetivo principal. Ele falou: aumentar a linha de produção de mísseis, drones, bombas, para repor o nosso estoque e enviar à Ucrânia, né? Então, uma máquina. Portanto, quando os Estados Unidos saem do Afeganistão, muita gente estranhou que no mês seguinte foi votado o orçamento e os democratas aumentaram substantivamente o orçamento para a defesa. E as pessoas diziam: mas não está em guerra? Aí eu respondi: mas teremos. Quer dizer, vai ter, não tem dúvida. Já está previsto isso, né, para dar. Então, há uma lógica aí na economia política, seja dentro dos Estados Unidos, seja fora, que é racional. E nesse sentido da Barbara Tuchman, que é um livro. A Barbara Tuchman, ela escreve muito bem, excepcional, inveja para qualquer um escrever, tem um sentido humanista muito nobre,
mas não acredito que nesse ponto é um ponto equivocado, que é um iluminismo perigoso, porque ela acha que o convencimento, o debate, a razão kantiana, um certo kantianismo aí, que é capaz de superar conflito. Né? Portanto, a Primeira Guerra foi isso, a Segunda Guerra e tal, e o Vietnã também. Né? Então, infelizmente, eu acredito que não seja assim, e eu acho que qualquer que seja abordado nas ciências sociais, na sociologia, tudo, vai partir da racionalidade, que tem racionalidade. Né? Não há controle, isso é outra coisa. Por isso que eu coloquei também da imprevisibilidade das guerras. Né? Você não tem controle, você não sabe até onde vai, como as consequências são inesperadas. Né? Mas isso não quer dizer que ela não tenha e não se encontra a racionalidade nisso. Eu vou voltar, então, à questão da reconstrução, né, que é muito interessante, porque o Biden, eu estou agora escrevendo um capítulo de um livro sobre isso, estou retomando isso. O Biden, ele disse assim, não teve reconstrução nenhuma, nós não propusemos isso. Aí eu estou investigando, estou fazendo um roteiro também, um flashback. A Condoleezza Rice, ela escreveu um artigo na Foreign Affairs em 2000, antes de 2001, e ela dizendo que essa ideia de reconstrução de nações era coisa dos democratas, que era muito equivocado. 8 anos depois, ela escreveu na Foreign Affairs dizendo que ela errou e que o Bush corrigiu isso. Claro que é preciso, e o Pureza sabe mais do que eu isso, qualificar melhor o que significa isso. Mas é uma ideologia. Tem um livro da Susan Woodward, que foi, inclusive, participou dos seminários em Coimbra. Ela escreveu sobre isso, inclusive no livro que eu estou usando dela, da Susan, ela cita o Pureza, cita ali o ambiente em Coimbra, porque ela trabalha, né, no campo da ideologia. Né? Ela traz na abordagem gramsciana que essa ideia do state building, nation building, acabou em torno dessa rubrica, congregando uma série de projetos de dominação. Então, obviamente que é um problema terminológico, se teve ou não teve, mas é uma rubrica que trouxe 2 trilhões. Se foi feito ou não, é outra coisa. Né? Ou se tinha intenção de fazer. Né? Porque essa ideia da disfuncionalidade. Então, entra como reconstrução da polícia, entra como reconstrução do exército, entra como escola, entra como ponte, entra como assistência médica, entra como tudo. Foram 2 trilhões. Né? E aí é interessante, porque eu conversando com alguns economistas, eu fico meio incomodado, porque a ideia de quando você falava, gastou, e as pessoas... Né, parece que rasgou dinheiro. Né? Não, ele foi realocado, ele foi investido em algum lugar. Aí a história muda. Né? Então, portanto, o lugar onde isso foi investido, logicamente, se saiu bem. Então, começou um certo balanço, e como se faz hoje também essa ideia de quem ganha a guerra, eu não entrei nessa discussão, mas eu deixo um pouco, tem que olhar as várias perspectivas. Primeiro, se a gente tiver um sentido, no mínimo, humanista, humanitário, guerra nenhuma traz benefício para o povo. Em nenhum lugar do mundo, é óbvio. Né? Então, dizer que os russos perderam a guerra, mas mataram 1,5 milhão de afegãos, e que os americanos perderam a guerra, eu vou inverter o raciocínio, e saiu alguém com 2 trilhões, em 20 anos, 2.500 mortos, porque todo mundo, pelo menos aqui em São Paulo, aqui no Brasil, desculpa, tinha colegas aí que queriam ir para quase indo para Paulista comemorar o fim do Império Americano. Eu disse que isso era idiotice. Os Estados Unidos não saiu nada arranhado disso. 0. Não deu certo o projeto, eles voltam. Podem voltar. Isso é império. Né? E, portanto, o Pureza pegou algo que pouco se fala também, que eu coloquei, não era o objetivo. Os Estados Unidos atuam em 87 países. Isso é guerra mundial. Não fica perguntando quando vai ter a guerra mundial, né? E alguém ainda falando em soberania e autodeterminação, né? Essa coisa da Ucrânia. Mas, a respeito disso também, essa ideia de comparação de objetivos, os Estados Unidos têm 750 bases militares no mundo.
Sabe quanto que a China tem? Uma. Não tem mundo. Não é essa história do mundo multipolar. Que mundo multipolar? E mesmo que for multipolar, estou aproveitando para entrar em outros temas que têm aparecido aqui. Mesmo que for multipolar, pode ter imperialismo com o mundo multipolar. Eu fico pasmo com esse negócio da esquerda ficar comprando discurso realista, que no Brasil é muito forte isso, por exemplo, não sei lá, da esquerda. O mundo multipolar. E daí que é multipolar? Você pode ter exploração unipolar ou multipolar. Tanto faz. Né? O caso, citei outro dia da Arábia Saudita, que massacra o Iêmen, é aliada dos Estados Unidos e da Rússia e da China. Então, para dizer que essa questão periférica do Afeganistão, ela, porque agora está essa ideia, agora a questão é a grande potência, a Europa. Não, vai. Quem olha a parte de periferia do sistema vai continuar olhando, porque isso vai se manifestar de diversas formas, seja na crise alimentar que vem, seja outros tipos de ocupação. Também, por pureza de escrever, como não é um artigo acadêmico, eu me dei a licença de colocar e de dar destaque pelo número de mortes. É muito interessante, isso me marcou muito alguns concursos, né, de seleção de alunos e tudo, em relações internacionais, se fala da guerra com uma naturalidade impressionante. Parece jogo de war. Né? Então, a gente precisa falar dos mortos, precisa falar dos feridos, direto e indiretamente, né? Aqueles que é a consequência da guerra. Então, o Afeganistão, nesse momento, segundo os dados das organizações internacionais, 90% das pessoas não sabem, não têm segurança se vão comer amanhã. É uma insegurança alimentar. Os Estados Unidos, o Biden, não os Estados Unidos, não. O Biden congelou 9 bilhões de dólares do governo afegão. Ele disse isso, que pensa em usar 5 bilhões para indenizar as vítimas do 11 de setembro. Isso é crime. Né? Então, o Aron já dizia que a guerra é um camaleão. Vou pegar a ideia dele, mas no outro sentido também. A guerra vai se traduzindo em outras dimensões que a gente espera, na questão alimentar, congelar fundos, fazer sanções. Né? Então, o Afeganistão está nisso aí. Agora, também para o final, para ouvir um pouco os outros colegas. Dizer que, né, esse projeto norte-americano ele pode ser implementado novamente. Né? Quer dizer, não há, primeiro, não há autocrítica da justificativa da guerra. Ninguém fez autocrítica. Se realmente justificava-se o ataque e a ocupação do Afeganistão. Não há autocrítica em relação à ideia de state building. O que se critica, entre aspas, é que não foi eficiente. Se fosse um problema administrativo apenas. Não foi. Ninguém fez a público falar e fazer autocrítica das pessoas que morreram e da situação de calamidade que está no Afeganistão. Então, nós podemos enumerar vários elementos. Portanto, a saída dos Estados Unidos para dizer, não implica que o projeto terminou ali. Não implica isso. Até porque isso faz parte de uma engenharia, agora que Fukuyama falou isso, de uma engenharia econômica, política, que articula as elites norte-americanas. Eu, desde 2012, 2013, agora a Natália, também a gente tem diálogo nisso, eu ressuscitei o Wright Mills, mas colocando uma outra dimensão, né, que é o poder das elites, mas com essas elites se articula nacional e internacionalmente. Né? Então, para finalizar, com as elites afegãs, né, para não cair nessa ideia de Estado Nacional Americano versus afegão. Esse projeto foi dotado conjuntamente, incorporado pelas elites afegãs. Isso
Isso de forma muito clara, muito explícita. Eu vi alguns jornalistas brasileiros que lá estiveram dizendo que tem bairros, tinha bairros em Cabul semelhantes dos jardins aqui de São Paulo, né? E os dinheiros nos bancos dos Emirados Árabes. Então, essa ideia dos Emirados Árabes também, da Arábia Saudita, é um esquema internacional, né, de corrupção dessa ali. Portanto, há um envolvimento muito claro da elite afegã, né? E agora, né, vamos a perspectiva do que, para onde vai o Afeganistão. Eu tenho acompanhado um pouco isso, mas vamos deixar para outra ocasião. Então, eu agradeço aí o Pureza e, mais uma vez, tentei também explicar um pouco o porquê né, eu me lembro quando algumas aulas de método, eu gostava muito quando os autores ou algum intérprete procurava reconstituir as condições de produção da obra. Me lembro agora, já esqueci de um francês, fez como que nasceu o Capital, como nasceu Democracia na América. Então, reconstituir de onde que vem, né? Como que começa e tudo. Então, eu tentei fazer um pouco isso dos colegas, das conversas, do que eu vi na época, do que não percebemos, do que percebemos mais tarde, né? E terminar com um negócio que é um nonsense, mas é preciso dizer. Eu vi o David Harvey dizendo, uma das grandes questões, entre tantas que o Marx trouxe, é mostrar que a vida social, a política, ela é contraditória e ambígua. Parece óbvio, mas na hora que vai para a análise, não se faz isso, né? Então, o Obama, o nosso Pureza lembrou bem, a figura do Obama. Quer dizer, o Obama chegou, né, trazendo toda aquela esperança e tal. O que o Obama fez? Primeiro governo dele fez a política do surge. Tinha 20, 25 mil militares. Ele levou para 100 mil, tá? Liquidado uma vez. Aumentou drones. Não deu, voltou atrás, né? Começou a refazer e tal. Mas ele tentou. E foi onde o Pureza apontou que começou a subir os gastos, né? Até então, os gastos anuais, né, na guerra. E são as contradições da vida. Quem fez o acordo de paz foi o Trump. Não podemos omitir isso também, porque tem razão, é claro que tem racionalidade, mas foi ele. Isso não pode. Que fez esse acordo e, portanto, o Biden vem na sequência, levou esse acordo a... E uma palavra última, o Talibã. Alguém me perguntou, o que é o Talibã? É uma organização política? É um grupo que fez guerrilha? Também. Terrorismo? Também. E fez se mostrar grandes diplomatas. Isso é sentaram lá em Doha, conversaram, fizeram acordo e cumpriram o acordo. O pior de tudo é isso. Eles cumpriram literalmente o acordo, porque na chamada debandada americana e tal, o perigo, sabe? Eu fiquei atento a isso, no dia que caiu Cabul. Não morreu um americano. A embaixada americana estava intacta. Todo mundo ficou falando, porque no Vietnã foi a embaixada, não foi o aeroporto. A embaixada americana intacta, ninguém foi para lá. Eles cumpriram o acordo, né? Certa feita, eu li e tem elementos tribais. Então, também aqui, que é outro que eu estou investigando agora, o Talibã, que são fundamentais para entender certas questões, né? Um deles é a hospitalidade, os pactos, os acordos, o princípio de sociabilidade que rege lá. O Robert Fisk, uma das vezes que ele foi entrevistar o Osama Bin Laden, antes do 11 de setembro, estava em guerra civil no Afeganistão, ele conta que estava no carro, tudo tiraram a venda do olho dele, estava em guerra. Um argelino ficou encarando ele, como ele falava francês. O argelino olhou para ele e disse assim: aqui você está salvo e eu dou a minha vida para te proteger. Mas se eu te encontrar em outro lugar, eu te mato.
É uma lógica, uma racionalidade difícil para a gente entender, mas é a racionalidade do hóspede, daquele que recebe. Então, o Talibã cumpriu o acordo ipsis liter. E de onde veio o Talibã? O Talibã é uma junção de questões tribais, principalmente dos pashtuns, com o Islã e com elementos de organizações modernas, de estrutura, de arrecadação de recursos, de fundos, de aplicação, de administração do território, tudo. Uma sobreposição de todos esses elementos. E dizer que eles fizeram uma governação, como diz Portugal. Né? São poucos autores que pegam isso, esse capítulo que eu estou escrevendo, eu estou abordando. Ao longo do State Bill dos Estados Unidos, eles fizeram governança. Eles administraram as comunidades, as vilas, a justiça, a economia, que com muita coisa que eu considero absolutamente injusta. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que deram uma ordem. Foi capaz de ter uma ordem. Então, não era anarquia lá, com Fukuyama e vários, o Pureza sabe. Estou falando do Pureza porque o pessoal de Coimbra reuniu isso, um dos grupos que mais primeiro fizeram isso, que estava na moda, negócio de Estado falido, fez o levantamento de tantas organizações internacionais que adotaram isso, ONGs, consultores do Banco Mundial, uma coisa de louco que se fez esse negócio do State Building. Né? Isso movimentou bilhões, trilhões no mundo, exportou não só para países em conflito e tudo mais, e quem fez realmente a governança foi o Talibã. Né? Mas isso eles não vão admitir. Então, eu agradeço as palavras do Pureza e deixo com a palavra em aberto aí.